A história da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e influente da história da humanidade. Ela não surgiu de uma vez só, mas foi formada ao longo de cerca de 1.600 anos, escrita por mais de 40 autores diferentes, inspirados por Deus. A origem: Deus fala com seu povo. A Bíblia começou a ser escrita quando Deus revelou sua vontade a homens escolhidos. Antes de existir como livro, a palavra de Deus era falada, transmitida oralmente, registrada em pergaminhos, tabuletas e rolos. Os primeiros escritos bíblicos surgiram por volta de 1500 anos antes de Cristo com Moisés. A escrita do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito ao longo de cerca de 1000 anos, em sua maior parte em hebraico, com pequenas partes em aramaico. Ele inclui a lei, que é a Torá ou o Pentateuco, os profetas, os escritos, que são históricos, poéticos e sapienciais. Alguns autores do Antigo Testamento são Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e muitos outros. O Antigo Testamento narra a criação do mundo, a história de Israel, a revelação da lei, as profecias sobre o Messias. E a escrita do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito entre 50 e 100 anos depois de Cristo, em grego koiné, que era a língua comum da época. O Novo Testamento divide-se em evangelhos, que narram a vida e a obra de Jesus, Atos dos Apóstolos, a expansão da igreja, epístolas, que são as cartas apostólicas, e o Apocalipse, que é a revelação profética dada a João. Os principais autores do Novo Testamento são Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, Marcos, Tiago, Judas. O foco principal do Novo Testamento é a vida de Jesus, o plano da salvação, a formação da igreja e a promessa da volta de Cristo. Como foi a formação do cânon bíblico? A palavra cânon significa regra ou medida. O cânon é a lista dos livros reconhecidos como inspirados por Deus. O Antigo Testamento já era reconhecido pelo povo judeu antes de Cristo, e o Novo Testamento, os cristãos reconheceram rapidamente os escritos apostólicos como palavra de Deus. Quais foram os critérios usados? Origem apostólica, doutrina correta, uso pelas igrejas e evidência de inspiração. Por volta do século IV, o cânon já estava amplamente estabelecido, como temos hoje, 66 livros. A Bíblia ao longo dos séculos. Durante séculos, a Bíblia circulou como pergaminhos e manuscritos copiados à mão. Alguns marcos importantes foram a Septuaginta, que ocorreu no século III a.C., que foi a primeira grande tradução do Antigo Testamento para o grego. Temos também a Vulgata Latina, no século IV depois de Cristo, que foi a tradução de Jerônimo para o latim, usada pela Igreja por mais de 1000 anos. Temos também a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947, textos antigos que confirmaram a fidelidade das Escrituras. Um marco importante foi a Revolução da Imprensa. Em 1455, Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia da história numa imprensa, tornando o acesso muito mais rápido e barato. Isso permitiu a propagação do Evangelho, traduções em várias línguas e a democratização da leitura bíblica. Traduções para outras línguas. Com o tempo, surgiram traduções em português. João Ferreira de Almeida, no século XVII, que foi a primeira tradução direta dos originais. E atualizações. Temos atualizações com a Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, dentre outras. Hoje, a Bíblia está traduzida para mais de 3.500 línguas, total ou parcialmente.
Hoje temos a palavra de Deus em livros, aplicativos, áudio, vídeo, internet, projetos missionários. E a Bíblia continua sendo guia de fé, fonte de sabedoria, mensagem de salvação e revelação do amor de Deus em Cristo.